TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Os desafios da tecnologia. Bom, primeiramente agradecer a nossa companheira que trouxe a água, muito obrigado. Agradecer a oportunidade que Jesus nos dá de estarmos aqui nesta casa, de reencontrar corações queridos, ter a oportunidade de trabalharmos juntos, de estudarmos juntos. E nós hoje vamos falar sobre a fé e, como eu disse, é uma pequenina palavra, mas há muito que se diga, há muito para aprender, há muito para que a gente, para nós percebermos tudo o que significa a fé. Então, nós vamos começar pelo nosso Evangelho, porque é ali que nós vamos encontrar e é onde nós temos tudo aquilo que precisamos, e me faz lembrar uma das palestras que o senhor Orlando deu aqui para nós e que ficou gravado no meu pensamento, que o Evangelho é a nossa farmácia. Então, hoje nós vamos falar a farmácia da alma. Então, hoje nós vamos falar da fé, que é uma vacina para a alma, não é? E nós estamos precisando muito desta vacina. Então, começamos com o Evangelho e a fé, ela está no capítulo 19. O título deste capítulo é A Fé Transporta Montanhas. E nós temos dentro deste capítulo alguns pontos que fala sobre o poder da fé, sobre a fé religiosa, a condição da fé inabalável, fala-nos sobre a parábola da figueira seca, e ainda nós temos no subcapítulo, que é Instruções dos Espíritos, que vai nos falar, então, sobre a fé mãe da esperança e da caridade, e a fé divina e a fé humana. É claro que nós não conseguimos trazer tudo, e nem poderia ser, primeiramente porque somos escravos do tempo, e não é só por isso, porque também nós temos que, pouco a pouco, ir nos aprofundando em cada um desses pontos, não é? Para que possa ficar bem claro para nós, para que a gente consiga perceber tudo o que a espiritualidade nos trouxe dentro deste capítulo. Então, vamos pegar alguns pontos, né, que fala que a fé é a confiança que se tem na realização de algo, é a certeza de alcançar um objetivo. Também a fé tem que ser sincera e verdadeira, e sendo sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Ela nos dá a paciência, que sabe esperar, porque tem do seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo. Fala-nos também a espiritualidade amiga, que a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo. E mais dois pontos que são: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa e não deve adormecer. Ela é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, e ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou, que é a esperança e a caridade. Então, só nesses pontos, se nós formos refletir, nós já temos muito para estudarmos. Então, nós, para compreendermos o que é a fé, nós temos que buscar e nos apoiar naquilo que a doutrina, nos livros que a doutrina traz para nós, não é? Então, nós vamos começar, diante desses pontos que está no Evangelho, nós vamos começar com uma pergunta que diz assim: o que é a fé, afinal? Né? E como a nossa Rosarinho falou da nossa revista, nós, então, fomos justamente buscar na nossa revista, né, numa delas,
E nós, então, vamos trabalhar com a nossa revista, que é sempre interessante e sempre nos traz grandes ensinamentos, para falarmos justamente sobre a fé. E nós vamos começar com o Dr. Décio Andioli, que vai nos dizer que a fé ela é uma construção íntima, gerada a partir das influências culturais, incluindo a religião, e reagindo com as nossas experiências de vida e a nossa capacidade crítica. Portanto, são as palavras do Dr. Décio no entendimento da fé. Então, a fé, nós temos que construir. Por quê? Porque ela está em nós como um germe, uma sementinha, que nós temos que fazer com que ela se aflore. Então, partimos então do ponto de uma construção, porque nós temos esta semente em nós e temos que trabalhar com ela dentro de nós, não é? E nós temos que entender que há a religião, e a religião é a religação com Deus, é o religar com Deus, não é? E as reações que nas nossas vivências, nas nossas experiências do dia a dia, que nós vamos fazer com que essa semente vá aflorando dentro de nós cada vez mais e mais. E, normalmente, o que faz com que a gente tenha fé, busque entender a fé, é justamente aquela alavanquinha que a gente costuma dizer que é a nossa amiga e companheira, a dor. E também ele nos fala da capacidade crítica, ou seja, isso quer dizer que se eu tenho que entender, tenho que me religar a Deus, mas eu tenho também que entender o porquê da minha crença em Deus. Então, nós vamos ver que a doutrina dos espíritos vai mais longe nesta questão. Então, o que Kardec nos fala? Fala-nos sobre a fé raciocinada. Então, é esse ponto crítico que nós temos que ter dentro de nós, não é? Portanto, ela é uma semente que Deus colocou em nós para desabrochar, para entender as suas leis, e nós temos que usar da nossa crítica, do nosso raciocínio. E as palavras de Kardec são: a fé inabalável só o é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Depois ele também nos fala que a fé necessita de uma base, e que essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Por que Kardec falou isso para nós? Naquela época, não é, existia as manifestações mediúnicas, ou seja, havia o intercâmbio. E tudo começou com duas crianças, as irmãs Fox. E foi a partir daí, então, que ele passou a pesquisar. E ele, então, afirma para nós que, para além de ver, não é só o ver, né? Não é só acreditar que existe a espiritualidade, os espíritos. Não, é preciso compreender. Então, nós precisamos usar do quê? Da nossa inteligência. Nós não podemos, quando alguém nos fala de algo sobrenatural, nós ficarmos só com aquilo que a pessoa nos fala. Nós precisamos ir mais longe, procurar entender isso. Então, para nós podermos compreender as palavras de Kardec, nós fomos também na revista e vamos ver aqui o que ela vai nos falar. Fala-nos sobre a fé espírita. E diz que a fé espírita não tem duas alternativas.
será só e unicamente raciocinada. Ou seja, só a doutrina espírita explica tudo que é sobrenatural. Tudo aquilo que nós falamos de milagres, mas que tudo é explicado. Tudo tem uma explicação. Ou seja, a doutrina é a única religião que dá respostas a todos os acontecimentos, sejam eles sobrenaturais ou não. Só aprende claramente quem estuda a doutrina espírita aplicando atenção de aprendiz, observação de interessado, concentração de seriedade, raciocínio de análises lógicas, reflexão de responsabilidade na aprendizagem, sintonia de vibrações elevadas com as lições e textos estudados. Então, nós temos aqui uma compreensão de que nós temos uma responsabilidade de conhecimento. E, para isso, nós temos que, como aprendizes que somos, nós temos que ter interesse, nós temos que ter seriedade, nós temos que nos concentrarmos, nós temos que fazer uma análise, nós temos que refletir, não é? E temos que ter elevação de pensamento e de sentimento. Então, continuando, vamos agora ver as palavras de Walter Barcelos, também na nossa revista. Ele diz que quem não raciocina e nem medita com seriedade, não aprende, não assimila, não compreende, não esclarece e não se ilumina. Então, nós estamos aqui buscando a casa de Jesus, nós estamos inseridos nesta doutrina, mas nós temos que pensar o porquê que nós estamos aqui. Porque nós acreditamos porque nós só acreditamos na manifestação dos espíritos, porque nós acreditamos na reencarnação, é muito mais do que isso. E nós estamos falando apenas da fé. Então, a doutrina, ela é um leque de informações que nós temos que ir buscando estas informações, esses aprendizados, pouco a pouco. Da maneira que, através do conhecimento, da compreensão, do interesse, da boa vontade, da nossa sinceridade, nós então vamos começar a fazer luz em nós próprios. É aí que vai haver, então, a nossa transformação espiritual, moral. E nós vamos conquistar virtudes que nós ainda não possuímos. Então, veja como é interessante. Por vezes, ouvimos de outros companheiros da nossa caminhada, é muito natural, as pessoas que buscam a ligação com Deus através de outras religiões, fala-se muito em Deus e cultua as formas exteriores. Mas elas, se você perguntar para elas, mas afinal, o que é Deus? Elas olham para você e no olhar existe um ponto de interrogação. Mas como assim o que é Deus? Não é? E no Livro dos Espíritos, né, é a primeira pergunta que Kardec faz à espiritualidade superior, e lá está a resposta. E depois, continuando, o Walter Barcelos diz que a fé raciocinada está perfeitamente inserida na doutrina de verdade e amor ensinada por Jesus Cristo. Todo e qualquer ensinamento de Jesus leva primeiramente ao uso da razão, para depois sensibilizar o coração do ser humano. Então, nós, a partir do momento que compreendemos
a Deus, as suas leis, nós também saberemos compreender o nosso próximo. E então, isto vai sensibilizar, vai trabalhar o nosso coração. É através da compreensão. Então, nós temos que nos esforçarmos no sentido da compreensão uns para com os outros. E por que estou a dizer isso? Porque no próprio Evangelho fala que a quem muito foi dado, muito será pedido. Se nós estamos buscando uma doutrina que nos incita ao raciocínio, que faz com que a gente busque o conhecimento lógico, a partir deste aprendizado, então, eu tenho que entender que eu preciso compreender o meu próximo, principalmente aquele que não tem a possibilidade que nós temos. Nós já encontramos o Evangelho de Jesus. Nós já temos esta luz, este farol divino no nosso caminho. Mas existem muitos outros irmãos que não têm. E devemos, então, nós, da nossa parte, procurar compreender o nosso próximo. Auxiliar sempre nas possibilidades do entendimento do outro. Por vezes, nós, como foi falado aqui sobre a revista, nós temos o dever, já que estamos aqui, quando adquirimos a revista, nós podemos passar esta informação sem palavras, mas entregar esta revista a alguém, para que ela possa ler. Porque através da leitura, nós vamos raciocinando. E aí, nós estamos colaborando na obra de Jesus, ajudando o nosso próximo no entendimento. Por vezes, nós compramos a revista e, após lermos, o que devemos fazer com ela? Deixá-la na nossa mesinha de cabeceira, na nossa estante? Será justo nós pegarmos esta informação e deixar ali, guardado, como um bibelô? Não. Nós devemos passar isso para frente. Nós não estamos aqui, não falamos que nós temos que nos desapegar da vida da matéria. Para que nós vamos ficar guardando a revista em casa? Nós podemos pegar e deixá-la em algum lugar quando nós formos. Por exemplo, quando nós vamos visitar a nossa médica de família, quando vamos fazer uma análise, um exame no laboratório, né? Porque é ali que se encontram as pessoas mais necessitadas, mais carentes do conhecimento. Então, nós não devemos adquirir a revista e guardá-la só para nós. É muito egoísmo da nossa parte nós adquirirmos o conhecimento e guardá-lo só para nós. Devemos passar ele à frente. A revista é um veículo de comunicação. E se ela é um veículo de comunicação, então nós devemos fazer com que ela siga em frente e não reter esta informação somente para nós. Ainda com Walter Barcelos, ele diz que Jesus não falou só ao coração e às emoções. Ele provocou sempre os homens a fim de pensarem sobre as questões de Deus, da vida moral, da vida espiritual, da eternidade, das virtudes, da moral elevada e da melhoria íntima. Então, o mestre, naquela época, dizia aos apóstolos que já tinham a capacidade de compreender as suas palavras. E deixou para eles a responsabilidade de divulgar a Boa Nova. Então, para nós também, que já buscamos este conhecimento, cabe-nos, então, além do raciocínio lógico, nós também procurarmos
passar isto adiante. E nós também devemos, através desse raciocínio lógico, trabalhar conosco, adquirir as virtudes, promover em nós essa melhora íntima, para podermos nos elevarmos espiritualmente. E nós vamos, então, passar agora para o livro de André Luiz, para aguçar mais o nosso entendimento sobre a fé. E vamos ver, então, o diálogo do mentor com André Luiz e o que é que ele fala para André Luiz sobre a fé. Então, ele diz: importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. Ou seja, perante a Deus nosso Pai, não existe privilegiados. Nós somos todos irmãos e filhos de Deus. Não há privilégios. A graça celestial é como um fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre. Está-nos a falar sobre o esforço. Ou seja, se não há privilégios, também nós não vamos ter as coisas de mão beijada. É preciso que haja um esforço da nossa parte, para a nossa melhoria, para a melhoria do próprio planeta. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Então, nós temos que trabalhar, colaborar com a providência divina. E ele diz mais, que não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação da fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. Ou seja, não adianta andarmos de mãos postas ao ar, ou somente de joelhos, ou nos confessarmos. Só isso não adianta, porque não é assim que as coisas funcionam. É preciso que haja uma atitude positiva da nossa parte para nós podermos elevarmos. É por isso que diz que a fé sem obras é morta. Então, ela tem que ser uma fé viva, atuante, positiva. Aí sim, nós estaremos tendo uma atitude, não uma atitude de apenas de atos exteriores, mas sim nós termos uma atitude íntima conosco mesmo, perante a Deus e perante as suas leis e perante o nosso próximo. Diz também, se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Ele coloca esta pergunta. Então, este livro já foi escrito, já foi psicografado pelo Chico há muito tempo. Então, ele fala aqui em instabilidade e incerteza. Então, nós vivemos uma época em que as pessoas que não estão ligadas a Deus, que não buscam o entendimento da divindade, que não buscam compreender a própria vida em si, ela não consegue falar sobre a fé. Ela não pode dizer, eu tenho fé. É preciso compreender. Para compreender, nós precisamos, como vimos antes, buscar esta compreensão através do quê? Do estudo, através do esforço, do trabalho. André Luiz ainda nos diz que
Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Ou seja, nós falamos em paz, desejamos a felicidade, mas nós não buscamos o entendimento das leis divinas, o entendimento de Deus, nosso Pai. Nós não conseguimos buscar o entendimento nem entre nós, uns com os outros. Através de quê? Da paciência, da tolerância, da compreensão uns com os outros. Então, como é que nós podemos desejar esta paz? Temos que fazer algo. E ele diz, afirmando, após a pergunta, por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Então, nós temos que, através da nossa inteligência, nós pararmos, pensarmos, refletirmos e buscar o entendimento que nós ainda não temos. E este entendimento vem pouco a pouco, através do esforço contínuo e perseverante. Então, veja que interessante. Nós temos há pessoas que dizem assim, eu não gosto de ler. Eu não tenho o hábito da leitura. É verdade. Nós não temos ainda muitos hábitos. Mas há um hábito que nós temos, isso é certo. Nós estamos sempre falando dos defeitos alheios. Nunca olhamos para os nossos, mas estamos sempre a falar do defeito do outro. Então, nós temos que mudar os hábitos infelizes do homem velho, ignorante, por hábitos novos. Como é que nós vamos adquirir estes hábitos? Através da leitura. Então, vamos adquirir o hábito da leitura edificante. Então, nós temos que começar por uma ponta, não é? Então, nós devemos buscar esta leitura para nós podermos compreender tudo aquilo que envolve a nossa vida e tudo que está ao nosso lado. É a única maneira de nós nos ligarmos a Deus. E, continuando ainda com André Luiz, ele diz que não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Olha a afirmativa que ele faz para nós. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento. Seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. E aqui nós relembramos uma passagem do Evangelho. Há muitos os chamados e poucos escolhidos. Outra passagem, os trabalhadores da última hora. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, são várias passagens que nós lembramos aqui do Evangelho. Por quê? Porque nós temos que nos esforçarmos. Temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que fazer algo mais por nós mesmos. E quando nós fazemos algo mais por nós mesmos, este algo mais que fazemos por nós vai refletir naquele que está ao nosso lado. E aí acaba sendo não só um trabalho individual, como um trabalho coletivo. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Não há ninguém que caminhe sozinho neste planeta. Tanto nós encarnados, quanto os desencarnados. Nós estamos todos interligados uns com os outros, quer queiramos, quer não. Porque nós somos todos irmãos, somos filhos de Deus. E nós temos que aceitar isso. E diz assim ainda, que na atuação da fé positiva,
reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade, de que todos emergimos no processo evolucionário que nos preside a existência. Veja bem, a fé positiva, ela é reguladora das paixões e dos impulsos. Não é? Então, não basta nós falarmos, e na oração do Pai Nosso, e não, nós falamos, e nós nem compreendemos ela no todo. Mas nós pedimos a Deus para nos livrar das tentações. Mas não basta pedir. É preciso que nós façamos um esforço para nos libertarmos destas paixões inferiores, dos impulsos animalizados. Então, é um trabalho. Nós não podemos cruzar os nossos braços achando que Deus fará tudo por nós, que a espiritualidade fará tudo por nós. Isso é uma ilusão. E nós não estamos aqui para nos iludirmos e nos enganarmos. Jesus, por isto, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Veja bem, reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas. Viveu conquistando amigos para o reino dos céus. Então, Jesus não construiu nenhum templo de pedra. Ele caminhou entre os homens. Ele ensinou através das palavras, e as suas palavras naquela época, quando ele falava, era como conversar com as crianças. E mais do que isso, ele exemplificou. Então, não adianta nós, e volto a repetir, ficarmos de mãos postas ao ar e achar que tudo será feito em nosso favor. Nós temos que arregaçar as nossas mangas e trabalharmos. E graças a Deus, graças a este companheiro nosso, benfeitor, Batuíra, que nos incita ao trabalho, à disciplina. E nós estamos aqui hoje, já vi alguns companheiros convocando aqueles que querem, que desejam, de boa vontade, trabalhar. Nós precisamos, a nossa casa precisa de trabalhadores. Nós temos as jornadas que vão acontecer. Nós precisamos de pessoas que se predispõem a ajudar, né? Na sexta-feira, ir até o auditório, poder ajudar, carregar as caixas de livros, ajudar nas montagens. Tem muito trabalho. Hoje nós temos companheiros que estão lá no Pingo Doce de Linda Velha fazendo a recolha. Outros que vêm e que estão ali para ajudar a colocar tudo aquilo que está sendo dado no nosso armazém. Então, esta casa é uma casa de trabalho. E, através, então, do trabalho, do nosso esforço, nós estamos em comunicação com Deus, nosso Pai, com Jesus, com os amigos espirituais. Através do trabalho, nós conseguimos esquecer as nossas próprias dificuldades. E é através do trabalho que nós vamos conquistando amigos. E assim, no nosso esforço, e quando nós falamos em amigos, não é só amigos encarnados, são os desencarnados também. Para que nós possamos, então, entender este reino de Deus, nesta ligação com o nosso Pai, com os amigos espirituais. E diz assim ainda, André Luiz, não impôs aos seus seguidores, Jesus não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes
amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Então, esta é a maneira de nós percebermos e entendermos a fé. Que nós temos que ter a sinceridade, nós temos que ter o amor, que nós temos que ter entendimento, que nós temos que ter bom ânimo e, acima de tudo, termos os serviços edificantes. E assim, então, nós vamos compreender a fé nessa amplitude. A palavra é pequena, mas a sua compreensão é muito grande. E aí, nós temos uma outra passagem que Jesus fala: a tua fé te salvou. É muito importante esta palavra de Jesus para a nossa compreensão. A tua fé te salvou. E depois ele acrescenta: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É muito importante isso. Isso significa dizer o quê? Nós chegamos aqui à casa espírita, muitas vezes, em processos muito difíceis, de desequilíbrio. Nós temos aí os nossos irmãos, que nós dizemos são os nossos obsessores, mas, afinal de contas, não são nossos obsessores, são nossos irmãos, que ferimos outrora, e que eles ainda retêm aquilo que nós lhe causamos. E chegamos aqui, recebemos o amparo da espiritualidade amiga. E depois, o que é que fazemos nós? Voltamos à nossa vida, aquela vida de antes? Seria esta a proposta de Jesus e da espiritualidade? Não. Jesus está sendo bem claro aqui. Ele diz: para que não te suceda coisa pior. Ou seja, vá e não peques mais. Vá, mas promova na sua vida outras coisas melhores, não é? Deixe as paixões inferiores, modifica a tua caminhada, modifica o teu entendimento, busca o raciocínio, busca o estudo, para que você consiga acertar o seu passo, para que coisa pior não venha te acontecer. É essa a proposta de Jesus. Então, Jesus curava, mas ele dizia: vá e não peques mais. Vá e modifique-se. Faça algo por ti. É essa a proposta de Jesus para nós. E voltamos novamente à nossa revista, e tenho certeza que a Rosarinho está toda orgulhosa hoje, porque é um trabalho que ela faz com muito amor e carinho, nós sabemos disso. E de fato, é uma revista fantástica. E nosso Walter Barcelos vai falar, então, sobre justamente esta ação. Então, diz que cada pessoa, daquilo que nós falamos no slide anterior, que Jesus diz: a tua fé te salvou, vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Então, para o nosso entendimento, as palavras de Walter Barcelos é a seguinte: cada pessoa é o resultado justo das suas próprias ações, pensamentos, sentimentos, hábitos e atitudes. Quem trilha o caminho da prática do mal vai encontrar em futuro próximo ou distante trevas, remorsos e aflições. Com esta afirmação, Jesus orienta cada pessoa para que use a consciência a respeito das suas próprias faltas, erros e crimes cometidos contra o próximo. Então, aqui ele está a explicar esta passagem de Jesus. Mas, afinal, qual é a influência da fé na saúde? Porque a fé também influi na saúde. E, novamente, a nossa revista, e agora vai ser
o Dr. Décio Andioli, que vai nos explicar sobre a influência da fé na saúde. E ele nos diz que crer na existência de Deus podem promover a saúde. Dá sentido às dores e significado ao sofrimento, traz esperança de recuperação na doença, traz expectativa de vida após a morte e reduz o estresse emocional. Então, a nossa fé, a nossa crença em Deus, dá-nos isso nas palavras do Dr. Décio, né, relativamente à saúde, ajuda-nos a compreender o significado da dor. E ela também promove a esperança na recuperação da saúde, na vontade de nos curarmos. E a expectativa da vida após a morte, que nós não terminamos aqui, que a vida não é somente a vida da matéria, que nós continuamos do outro lado da vida e que nós iremos levar para lá tudo aquilo que nós conquistamos aqui. Por isso nós dizemos que a encarnação é uma bênção. E nós precisamos trabalhar nesta encarnação, primeiramente para granjear amigos, conquistar virtudes, e nós conseguirmos nos elevarmos, para nós atravessarmos o túmulo de uma forma mais leve, mais tranquila. E a fé também vai reduzir o estresse emocional. E nós ainda fomos pegar em outra obra, que é o Caminho, Verdade e Vida, e que vai nos dizer, Emmanuel agora, sobre a fé. Então, Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22, e diz Paulo aos Romanos, uma pergunta: tens fé? E acrescenta: tenha em ti mesmo, diante de Deus. E Emmanuel vai nos explicar esta palavra de Paulo, dizendo-nos assim: no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Continua e nos diz: os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Então, aqui, Emmanuel fala novamente, nós vimos esta palavra se repetir ao longo de toda a nossa pesquisa, falando sobre o esforço próprio. E eu falei repetidas vezes que nós não podemos ficar somente na nossa zona de conforto, que nós não podemos ir a um templo e ficar ali à espera que façam tudo por nós. Não. Nós temos que nos esforçarmos. O esforço é nosso, a vontade é nossa. Por isso que Jesus disse, ele não falou, eu te salvei. Ele diz, a tua fé te salvou. O teu esforço, a tua boa vontade, é isso que te salvou, o teu querer. Então nós temos que ter esta vontade dentro de nós. Uma vontade firme, atuante, viva. E isso sim vai fazer com que nós consigamos sair de uma situação e caminharmos de passos mais firmes, de compreendermos melhor a nós mesmos e a tudo que está acontecendo nas nossas vidas. E até mesmo o que está a acontecer nesse momento
no nosso planeta. Se nós não buscarmos o entendimento das coisas, como ficaremos? E é isso, e é essa a proposta da Boa Nova do Cristo. E é por esta razão que nós nos encontramos aqui. Então, nós devemos, sim, procurar as leituras, o estudo e o trabalho. E assim, então, nós deixaremos de ser aqueles homens egoístas, orgulhosos, e nós vamos conseguir nos compreendermos uns aos outros, nos amarmos uns aos outros. Agradeço a companhia de todos, encarnados e desencarnados, e a oportunidade de poder estar aqui e partilhar com vocês de mais uma pesquisa, de mais um trabalho. E que não vai? Espera aí. Não foi. Eu queria o slide seguinte, que é a imagem de Jesus. Peço desculpas, mas já está. Agradeço. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. E assim, queridos companheiros, chegamos ao término do nosso reencontro de hoje e convidando-nos ao nosso esforço através do estudo e da compreensão. A fé, para ter o seu valor, tem que ser, para nós, no nosso interior, eu creio, mas eu sei. Foi por isso que o Cristo disse, amai-vos e instruí-vos. E através dessa instrução, e que a doutrina é tão pródiga para conosco e tanta informação nos traz, que vamos, através da instrução, conhecer e saber o que realmente, o que é que, de onde viemos, para o que estamos, para onde vamos e o que vamos encontrar do lado de lá. Eu creio, mas eu sei. E só esta doutrina traz esse entendimento. Que Deus é Pai de misericórdia e de bondade, que há outras moradas em casa do Pai. A reencarnação é uma lei biológica, uma lei real. A comunicação dos dois mundos, hoje, ela está muito patente. E as pessoas que têm sensibilidade notam isso muito. Para uns com mais serenidade, com outros com mais desequilíbrio. Com o conhecimento e com as ferramentas que a doutrina espírita dá, nós podemos atenuar. E sabemos também da lei de causa e efeito, que trazemos conosco todo o nosso passado e que se reflete no hoje e que pode ser atenuado ou agravado, dependendo de cada um. E é a doutrina que nos encaminha para esse entendimento, para esse saber. Nenhuma outra religião traz esse conhecimento. Nenhuma outra filosofia. A doutrina, se nós pesquisarmos e se nos instruirmos e se sabermos, nós vamos encontrar todas as respostas que nós nos defrontamos aos dias de hoje, os problemas que acontecem, as situações muito desagradáveis que são constantes dia após dia. Há sempre uma razão de ser, porque é da lei divina. Estamos sendo chamados constantemente para buscarmos essa realidade. Através de muitas situações. E volto a repetir, os que têm mais sensibilidade se veem nessa situação. Mas a doutrina
ela favorece e foi trazida pelo Cristo na terceira revelação, trazendo-nos tudo explicado, o porquê da nossa vida, como devemos nos conduzir e assim por diante.